Uau, eu sempre gosto de gravar vídeos falando sobre experiência, sobre tudo aquilo que eu vou vivendo, as situações que o grande Criador do Universo oportuniza que eu vou viver, ser, experimentar. E hoje eu quero falar sobre a lei de periodicidade, porque todo ser humano vivo, ele tem períodos de nascimento, o período de crescimento, o período de maturidade e o período de declínio. Esses períodos eles são regidos pela lei dos sete. Se você não sabe sobre a lei dos sete, em outros vídeos a gente vai falar sobre isso. Todo ser humano ele passa pelo período do ciclo dos 7 anos, onde a gente consegue evoluir durante 7 anos, depois a gente vem para um declínio, depois a gente absorve mais maturidade e assim a vida vai seguindo. O que é que eu quero demonstrar nesse vídeo? Que nós temos que aprender a sobreviver diante de todas as adversidades e dificuldades do mundo. Quando nós nascemos, a gente tem um projeto, que é um projeto ao qual o grande Criador do Universo designou para a nossa vida. E eu acredito que o projeto que o grande Criador do Universo tem para cada ser humano é exatamente o desenvolvimento mental, a evolução espiritual e o crescimento material. Para você conseguir o crescimento material, você tem que estar muito equilibrado espiritualmente e mentalmente, porque muitas pessoas conseguem até vencer na vida, prosperar, conseguem acumular riqueza, e depois essas pessoas sentem um grande vazio. Por quê? Porque essas pessoas nunca buscaram realmente um preenchimento, essas pessoas nunca buscaram uma conexão com o todo, uma conexão com o universo, e aí chega um momento na vida dessas pessoas que essas pessoas elas burlam esse processo, essa lei de periodicidade que todo ser vivo tem que passar. É como se fosse um vestibular, como se fosse uma prova da vida. E aí o período do nascimento a gente é influenciado por muitas situações, seja elas familiares, sejam elas no âmbito dos amigos, no âmbito dos relacionamentos com colegas, de um modo geral, e a vida vai nos ensinando muitas coisas, mas às vezes, durante o nosso período do nascimento e o crescimento, a gente vive experiências muito traumáticas, experiências muito negativas, e a gente condiciona essas experiências a situações que realmente tendem a acontecer na nossa vida como se fosse tudo necessário acontecer da mesma forma. Mas eu aprendi ao longo da vida, aprendi com o tempo, que tudo que nós passamos na vida tem um propósito, tem um porquê, tem uma razão de ser, e que a gente tem que saber viver todos esses momentos, a gente tem que saber viver as adversidades, a gente tem que saber viver os momentos difíceis, e a gente tem que aprender uma coisa: os momentos bons fazem parte da vida, os momentos ruins também fazem parte da vida, e esse período de nascimento, de crescimento, de maturidade, é um período fantástico, porque o período de maturidade é exatamente o período que envolve o nascimento e o crescimento. Quando a gente está crescendo, que tem um ditado que diz crescimento dói, e é verdade, você vai aprendendo coisas novas, você vai vivendo novas situações, você vai ser conduzido para processos diferentes na vida, e o objetivo de tudo isso é um só: a evolução. Por isso que fala crescimento. Uma árvore ela precisa crescer. E eu aprendi que para você alcançar os céus, você tem que ter um fundamento muito forte, muito profundo no subsolo. E às vezes para você alcançar o céu, você chega ao inferno. O inferno que eu falo é inferno mental, é inferno da dor, é o inferno da tristeza. Todos os grandes homens, quando a gente for examinar a história das escrituras sagradas, a gente observa que Maomé, Buda, Jesus Cristo, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá e uma série delas, Irmandus, todos eles passaram pelo deserto, todos eles foram tentados, foram provados em algum momento da sua vida, todos eles tiveram a glória. Então, às vezes, na vida da gente, o que acontece é que a gente não tem a maturidade suficiente para guardar o nosso crescimento, para que a gente realmente esteja fortalecido, a gente esteja preparado para tudo aquilo que a gente vai ter que enfrentar na jornada da vida. Porque quando a gente nasce, parece que falam para a gente que tudo é muito fácil, mas muito pelo contrário, a gente tem que amadurecer, a gente vai ter que se tornar uma versão melhor a cada dia. Eu falo sempre, eu estudo pra caramba, eu parei aqui agora na loja, estou estudando esse livro A Chave Mestra, que para mim é um dos livros mais interessantes que eu já li em toda a minha vida, inclusive esse período de periodicidade eu estou lendo aqui. E essa lei do 7, para você entender melhor, essa lei do 7, ela rege os dias da semana, as fases da lua, a harmonia do som, a luz, o calor, a eletricidade, o magnetismo, a estrutura dos átomos. Ela rege a vida dos indivíduos e das nações e controla as atividades do mundo comercial. Se você analisar, de tempos em tempos,
uma grande potência mundial se levanta. Um exemplo, já foi os Estados Unidos, está sendo atualmente, a previsão é que a próxima potência mundial seja a China, e esse poder é alternado, e tudo isso acontece na vida. E daí onde surge o chamado, as leis da teoria da conspiração e muitas coisas, debate, Clube Bilderberg, Rockefeller, mas na verdade existem leis que regem o universo, que regem o mundo. Agora mesmo está acontecendo um fato interessantíssimo, onde anjos, supostamente anjos caídos, foram encontrados pedrificados na Rússia. Isso tudo é muito estranho, mas o sistema sabe por que faz tudo isso. E cabe a gente aprender sobre tudo isso. Eu não acredito que ainda é o fim. Eu acredito que nós estamos vivendo uma etapa. A cada dia, o ser humano ele morre e ele renasce no outro dia. A cada noite, quando a gente vai dormir, a gente faz uma viagem astral para outro plano. Talvez muitas pessoas não tenham essa consciência. Eu já tenho essa consciência. Por isso que às vezes você deita, você está com muito sono e você consegue relaxar e no dia seguinte você acorda com mais disposição. Por quê? Você fez uma viagem para um plano bom. Você foi se encontrar com seres de luz. Mas aí, muito pelo contrário, quando você deita, você vai dormir, você até consegue dormir. No outro dia você amanhece quebrado, parecendo que te bateram, parecendo que você tomou uma surra. Por quê? Onde você estava, com a energia que você estava, você atraiu para a sua vida uma força contrária, energias negativas. Então, você tem que aprender muito sobre as leis que regem o universo, sobre as leis que regem a natureza, para que você possa se conectar com o todo e que você adquira poder suficiente para você saber o seguinte: quem você é, de onde você veio e para onde você irá. Essa é uma pergunta que permeia no imaginário humano e a gente tem que aprender a cada dia a criar na nossa imaginação o poder de buscar alternativas para a gente viver as adversidades, para a gente viver tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia. Então a sacada que eu quero deixar nesse vídeo é: você vai ter que passar pelo crescimento, você vai ter que passar pela fase do nascimento, você vai ter que passar pela fase da maturidade, que é uma fase fantástica, mas depois virá a fase do declínio. Ninguém consegue se manter no topo a vida inteira. Ninguém consegue ser o melhor do mundo por todo o tempo. Empresa nenhuma consegue ser a maior empresa do mundo por muito tempo. Ela sobe, chega no patamar, ela vai ter que cair. Nós temos exemplo de várias empresas que ao longo dos anos desapareceram e eram empresas bilionárias. Kodak, Arisco e muitas outras. Então no futuro tem empresas que hoje são muito ricas, muito famosas, que vão desaparecer. Elon Musk já foi ultrapassado diversas vezes, hoje não é o homem mais rico do mundo. Hoje o homem mais rico do mundo é um suíço. Então em breve esse homem também será ultrapassado por outro homem. Então existe a lei da periodicidade. O que é isso? Períodos de tempo, fase de tempo, 7 em 7 anos, os ciclos da vida, e você não pode fugir disso. Então, aprenda uma coisa: quando você estiver vivendo um momento ruim, tenha certeza que o momento bom vai chegar. Quando você estiver vivendo um momento bom, tenha humildade, porque o declínio também vai chegar. Ninguém se mantém no topo a vida inteira. Pega esse código e abraça para a vida, o céu sempre. Uau! Uau!